noite para você, boa noite ABC. Feliz por estar aqui com você em mais uma quinta-feira, trazendo sempre, como digo, assuntos interessantes. Mas feliz porque você está aí comigo na sua casa, com a sua família. E eu estou aqui na rede Eco TV, a rede Eco TV que acredita em você. E tudo isso é possível, como eu sempre digo, porque você está aí e eu estou aqui, tentando e sempre fazendo o melhor para você. Eu tenho andado pelas ruas do Grande ABC, tenho sido cumprimentado a respeito do meu programa e fico muito feliz, porque sempre foi e será essa a finalidade, de trazer temas interessantíssimos. Na semana passada, na quinta-feira, esteve aqui comigo o presidente da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli, que aliás vem desenvolvendo um grande trabalho, Dr. Fábio e toda a sua diretoria, em especial na prerrogativa dos direitos do advogado na cidade de Santo André. Hoje nós conseguimos chegar ao fórum, desenvolver um trabalho profissional de uma forma livre. A nossa Constituição ela é bem clara. O advogado é indispensável à administração da justiça. E hoje nós somos profissionais respeitados no Grande ABC e isso é muito importante. Então parabéns a toda a Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André, na pessoa do presidente que esteve comigo aqui e batemos um grande papo. Hoje nós também vamos conversar com um grande profissional, um expert no assunto. Vou conversar com o Dr. Roberto Pereira Gonçalves, ele é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, ele está aqui comigo. Um tema, nós vamos falar sobre reforma tributária. Ouvimos isso desde pequenos, até antes de nascer, estamos ouvindo a respeito da reforma tributária. E nós estamos trazendo ele, que é um expert, Dr. Roberto Pereira Gonçalves. Ele é advogado, contador, especialista em direito tributário e trabalhista. Atualmente é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC e também diretor de Cultura e Eventos da OAB de Santo André. Profissionalmente, é sócio do escritório Gonçalves e Navarro Advogados na cidade aqui também de Santo André. E está aqui comigo. Eu quero a sua pergunta, eu quero a sua participação no 2379-4733. Faça a sua pergunta, o que você acha a respeito da reforma tributária? Dr. Roberto está aqui comigo, ele vai responder as suas perguntas. E mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu vou chamar um pequeno break e você já volta já já comigo e com o Dr. Roberto Gonçalves. Não saia daí da telinha. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você.
Obrigado porque você não saiu daí comigo na telinha da sua casa. Aliás, é um compromisso que nós temos todas as quintas ao vivo às 21 horas. E você acompanha as reprises do meu programa Cristiano para você na programação da Rede Eco TV, que acredita em você. Como eu disse, hoje o tema é reforma tributária. Mas antes eu quero dar uma pequena informação que eu considero de muita importância a toda a sociedade do Grande ABC e também do Estado que me acompanha pelo www.redeecotv.com.br e por todo o Brasil. Na semana passada, o STF aprovou e foi julgado e determinou que a violência doméstica ela não depende mais de representação, ela agora é uma ação pública incondicionada. Então isso é muito importante. Você, mulher vítima de violência doméstica, apenas faça o boletim de ocorrência, porque a partir de agora o juiz Estado vai processar aquele agressor. Então isso foi uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, porque antes dependia de representação da ofendida e da vítima. Então, um tema de informação para você que está me acompanhando. Mas hoje é reforma tributária. Dr. Roberto Gonçalves, boa noite, obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano para você. Satisfação estar aqui com o doutor, nessa bancada que já se tornou um ícone aqui na nossa região. Eu me sinto hoje privilegiado, porque estou aqui num lugar onde já se passaram pessoas eminentes da nossa sociedade. Eu falo dos meus pares, daqueles que eu convivo. Cito aqui o Dr. Fábio Picarelli, nosso presidente da OAB, também o Dr. Manuel Alcides, um expoente da nossa associação, da qual tenho o privilégio e o prazer de presidi-la, e também a doutora Marie Claire, que tem sido aquela pessoa que tem nos ajudado e nos impulsionado aí no nosso trabalho. Mas estou muito feliz por estar aqui nesta noite com o doutor. Eu que agradeço. Doutor, o tema hoje é um tema reforma tributária. Na minha chamada, eu dizia que desde que nascemos ouvimos essa chamada reforma tributária. Nós pagamos impostos de primeiro mundo, recebemos uma assistência de terceiro mundo, uma assistência de péssima qualidade. Quando eu falo isso, até para que os nossos telespectadores entendam, uma saúde realmente que ainda é muito a desejar, um transporte insuficiente. A pergunta que eu faço para o senhor, que é um especialista, todos defendem a reforma tributária. É inconteste a defesa da reforma tributária. Os empresários, por sua vez, sofrem com a reforma tributária, sofrem com a gama de impostos e defendem essa reforma tributária. O governo é a favor da reforma tributária, empresários a favor da reforma tributária. E por que essa reforma tributária não sai, doutor? Por que a reforma tributária não sai? Muito bem. De verdade, eu também, de novo, quando comecei minha vida profissional, trabalhando nas empresas com contabilidade, já ouvia esse termo, reforma tributária. A problemática da reforma tributária é que o sistema que nós temos, que é um sistema complexo, comprometedor, não deixa de ser um sistema de dominação política. E aí eu não estou falando de partidos desse A ou B. Estou apenas dizendo o seguinte, que isso favorece as nomeações, favorece a questão de você poder manipular uma situação ou outra. Então, de verdade, todos falam, especialmente a classe política, que a reforma tributária é boa, ela deve vir, mas de verdade ela vai permanecer nesse limbo, né? Nessa questão meio de sonho, porque ela serve como uma dominação partidária. Essa é a grande verdade. Eu só posso dizer isso, porque o que eu já li e o que nós já vimos de estudos e trabalhos mostrando o ganho que o país teria, até em termos de qualidade de vida com a reforma tributária, é enorme. Por que não sai? Só pode ser, na minha opinião, na minha modesta opinião, por causa disso. Perfeito. Se faz um discurso, nos bastidores acontece outra coisa. Com certeza, é isso que acontece. Doutor Roberto, em tudo que nós pagamos hoje no nosso país, nós pagamos 30% de impostos. O senhor sabe disso. Para você ter uma ideia, para que o telespectador saiba, e eu estou aqui conversando diretamente, nós estamos batendo um papo muito gostoso, como sempre. Uma aspirina hoje que nós compramos, nós pagamos R$ 2,40. Em média, 0,72 centavos
é 30% de impostos. Isso sai impostos que nós pagamos. Aspirina. O imposto único muito se foi falado. Se hoje no Brasil houver um imposto único, isso diminuiria um efeito esteira, a gama dos demais impostos, inclusive na própria aspirina? O imposto único, ele é, novamente, a palavra mágica, né? Tem pessoas que sonham com isso, tivemos alguns políticos que adotaram isso quase que como em toda a sua vida política só falaram disso, né? E o grande problema do imposto único, sem discutir questões mais adjacentes, é que tudo viria para um único cofre. Então você imagina que todo cofre ele tem alguém que vai ficar lá distribuindo. Então você inverteria essa questão da dominação partidária. Novamente sou obrigado a falar a respeito disso. Porque o imposto único ele é muito prático, ele é muito rápido. Quem já conheceu outros países vê que em alguns países você compra uma gravata de 10 euros ou de 10 dólares e a pessoa emite a nota lá e paga o imposto único, né? Mas a problemática, novamente no nosso país, é que você teria que destruir toda uma estrutura e essa estrutura ela serve a muitos interesses. Mas também nós temos uma questão. Que também aquele que for se tornar o dono do cofre, né? Quem for, e naturalmente será o governo federal. Estado, né? O Estado, né? Ele então vai se tornar, assim, dono de um grande poder. Logicamente você vai dar poder. Em qualquer lugar do mundo, a pessoa que tem o dinheiro para distribuir, ele vai ter poder. É muito curiosa a sua pergunta, porque hoje pela manhã eu ouvia uma comentarista política, e me perdoem já antecipadamente se errar o nome, mas me parece que é Dora Kramer, numa rádio aqui de grande repercussão no nosso estado, e ela dizia exatamente isso, que o governo, que as prefeituras e o estado estavam reclamando da dificuldade de obter verbas legítimas que deveriam vir para os municípios e para os estados, e eles diziam que havia dificuldade. Ao mesmo tempo ela comentava que o governo federal sempre diz o seguinte, que nós mandamos as verbas são mal aplicadas, elas são desviadas e coisas assim. Então você veja que hoje que nós não temos um imposto único, já existe essa questão de quem é o dono do cofre se sente na condição de julgar. E isso realmente é o tal negócio. Fica difícil você não defender o imposto único pela sua clareza, pela sua transparência, pela sua facilidade. Fica difícil você não defender. Mas você tem que pensar nesse lado também. Porque você vai criar quase que um ditador financeiro, né? Uma pessoa que vai ter, em algum da escala do poder, alguém vai ter muito poder. E esse muito poder, como todos nós sabemos, ser humano com muito poder, ele se transforma, né? Então essa é a problemática. Dentro da sua resposta, fazendo até um paralelo, existe uma cultura, então, pelo que eu entendo no nosso país, porque antigamente, digamos partidariamente, falando em termos de partido, determinado partido era contra a privatização, perfeito? Uhum. E o outro era mais para estatização, né? Era estatal. Está se mudando a cultura, né? Na sua opinião, com bastante perspectiva e otimista, que eu sei que o senhor acha que essa cultura, ela evolui e pode mudar ou não? Então, você diz na parte do tributária, lógico, tributária, né? Fazendo tributária, estou fazendo só um paralelo. Um paralelo. Eu entendo que essa cultura não tem a curto e médio prazo qualquer chance de mudança, por incrível que pareça. Por uma questão muito simples. Você tem situações, países muito mais, vamos dizer assim, mais antigos, mais velhos que o Brasil, e que eles permanecem na sua cultura. Por exemplo, você vai na Inglaterra, né, um país que sustenta uma monarquia, e aquilo é pura questão cultural.
Cultural. Então você pode fazer um paralelo que no Brasil você tem essa questão tributária muito enraizada, né? Então você tem problemas de gerações e gerações e pessoas que vão ingressando nessa área tributária e que de certa forma convivem com isso e, na minha opinião, a curto, médio prazo, difícil uma mudança nesse sentido. Perfeito. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Nós estamos falando sobre reforma tributária. Ligue aqui, faça a sua pergunta. Não fique preocupado porque o tema é muito complexo, não. Faça a sua pergunta. O que você acha sobre os impostos que nós pagamos? O que nós compramos na feira? Por que isso? Por que aquilo? Faça a sua pergunta. O Dr. Roberto está aqui comigo. Ele é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC e também é especialista em direito tributário. Dr. Roberto, o ICMS hoje, ele varia de estado para estado, né? O imposto de circulação de mercadorias. Por que isso ocorre no nosso Brasil? Determinado estado tem um ICMS, o Nordeste tem um ICMS, Sudeste tem um, muitas vezes contraponto com o Sul. Isso também afeta carga tributária, né? Por que isso no nosso país? Quando o ICMS foi criado, me parece na década de 70, final da década de 60, ele substituiu o antigo IVA, né? Imposto de Valor Agregado. A ideia que se tinha era incentivar os estados, né? Estados que estavam muito defasados em termos de progresso com os estados aqui do eixo econômico do país. Então o objetivo foi esse. A própria a lei matriz do ICMS, ela previa isso e amparava isso. Hoje isso está bastante desfigurado e acaba sendo muito mais utilizado como um elemento de política fiscal. Então aquele estado que, quer dizer, a coisa se tornou um pouco selvagem hoje. Então tem estados que se utilizam até de certos artifícios para poder atrair empresas para o seu território e, em cima disso, o que nós temos é uma guerra fiscal. Isso é muito claro. Sobre aumentar a carga tributária, por óbvio que sim. Hoje, lendo o jornal Valor Econômico, e havia uma notícia que também vai de encontro a essa situação. Por quê? Olha que coisa interessante. A empresa, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ela é uma empresa do Simples. Portanto, ela não tem que pagar ICMS. Mas quando ela vende para o outro estado exige que ela antecipe o pagamento do imposto. E gera uma confusão, né? Uma confusão, exatamente. E a notícia nos dava conta... Do chamado fato gerador, é isso? Exatamente, porque é a tal da substituição tributária que hoje vigora em todo o país e o que... Se você falar em complexidade tributária, você pense numa coisa chamada substituição tributária. Para quem opera, para quem está me ouvindo, os contadores, os operadores da área fiscal das empresas, é uma coisa muito difícil, muito complexa. E o STF está exatamente se debruçando sobre essa questão para indicar a legalidade ou não dessa exigência, né? A opinião corrente é de que ele vai determinar que, no caso das empresas que estão no Simples, não deverá haver esse recolhimento antecipado. Tá. Só para a gente esclarecer para o telespectador, porque isso é muito importante, às vezes o telespectador ele está em casa e ele não entende muito o nosso linguajar, mas a gente... O que é o Simples? Só para transferir para... Muito bem. O Simples, ele é, na minha opinião, para quem acompanha tudo o que aconteceu em termos da área tributária nos últimos, acredito, se eu não errar, se a memória não falhar, nos últimos 25, 30 anos que eu acompanho, ele é uma evolução significativa, bastante significativa, porque o Simples visa exatamente a empresa de pequeno porte, aquela que tem um faturamento X, faturamento que é fixado num teto, ela recolhe um único valor, uma única alíquota, ou seja, um único percentual sobre o faturamento. E esse percentual representa todos os impostos. Então, até a chamada do doutor é bastante interessante, porque, de certa forma, o Simples demonstra que o imposto único, as pessoas poderiam dizer agora,
Roberto se contradiz, porque, olha aí, olha o imposto único. Não, é exatamente o que nós brasileiros somos muito ágeis e bom em fazer. Nós criamos um meio termo. Então nós dizemos assim, olha, você que é pequenininho, porque a Grita era muito forte, uma empresa pequena, que tinha que recolher todos os tributos que uma empresa multinacional com faturamento bilionários, ela gritava muito, ela fazia eco. Né? Então se criou, inicialmente era as microempresas, que hoje ainda tem, num certo teto me parece que não paga imposto, e de um teto para frente ela paga um verdadeiro imposto único. Mas é por isso que eu digo então que em termos gerais é muito difícil o imposto único vir, porque nós já temos um que acalentou aquela parte da sociedade que não tinha condições e estrutura para apurar todos os impostos com a complexidade que eles têm. Não sei se ficou claro o que é o simples. Não, né? ficou perfeito. Um outro tema também que é muito recorrente e que se fala hoje é muito complicado os encargos trabalhistas no Brasil. Hoje você tem um microempresário, não precisa nem falar do microempresário, vamos falar da própria dona de casa, que ela tem a funcionária, que hoje tem que ser registrado, tem encargos e tudo. E hoje os impostos, a gama de tributos ela é muito grande. Então hoje se um empregado ele ganha, vamos falar em média, R$800 mensais, ele sai um custo com essa tributação, vamos falar mais ou menos, salvo engano, uns R$1.500 para o empregador. Na sua opinião, o senhor que é um especialista, eu pergunto, essa reforma trabalhista também, ela está associada também à tributária, ela não teria que ser feito também isso? Então, você tem novamente uma questão cultural, porque o empregado brasileiro, ele também se acostumou com essas benesses. Vamos dividir duas coisas aqui. A tributação é alta, mas também os encargos que vamos chamar de benefício que o empregado recebe é que também turbina bastante esse custo do salário. A verdade é que você tem empregados que entendem que ele tem que receber a cesta básica, todos aqueles benefícios que tem. Mas se você pensar numa visão diferente, numa cultura diferente, de verdade o empregado deveria receber um salário digno, que ele fosse dono do seu dinheiro, e ele fosse lá no mercado e comprasse a sua mercadoria e não saísse por aí como nós vemos hoje, as pessoas carregando na costa uma cesta básica. O doutor já deve ter visto, todos nós vimos. Ou seja, também uma questão cultural, também praticamente a mesma situação da questão da reforma tributária. Eu estou falando aí dos encargos do ponto de vista do benefício. Agora, tributário com certeza é muito alto. Se você pegar a incidência do tributo sobre o salário, ele é extremamente alto. Eu posso fazer essa pergunta, que eu sei que o senhor é especialista, o seu currículo na área trabalhista, e eu estou até ampliando um pouco. Estamos falando de reforma tributária, falamos dessa excessiva carga tributária que hoje o empregador ele tem que despender, né? A PLR no nosso país, participação nos lucros e resultados para o trabalhador, foi uma evolução? Ela é, de verdade, uma lei de vanguarda, né? Do ponto de vista social. O problema é a aplicação dela, né? Então, a grande verdade é você discutir o seguinte: é uma lei interessante, mas a sua aplicabilidade, ela é bastante discutível. Mas, falando dela especificamente, da PLR, realmente é o que você faria, a socialização do capital ou do lucro, né? Porque, de verdade, é o lucro. Mas o que se mostrou hoje no Brasil, a PLR? Ela novamente se transforma a PLR num benefício ao empregado, porque hoje as empresas pagam a PLR de uma forma parceladas, em valores fixados, pré-conversado. Por quê? Porque você tem muita dificuldade na apuração dos lucros com as empresas. Mas, de qualquer forma, nas grandes empresas multinacionais, é um avanço significativo. Você tem empresas aqui da nossa região, as pessoas que acompanham pelo jornal e que têm algum parente que trabalha nessas empresas, as pessoas recebem um PLR extremamente significativo, né? E o que tem de interessante no PLR que deve ser valorizado? Ele é linear, né? Existem algumas
algumas alterações, algumas situações que se discute se poderia ter uma diferenciação ou outra, mas de verdade, no seu eixo, a PLR é linear, ou seja, a mesma coisa que o empregado que ganha 10 recebe, o empregado que ganha 1.001 também recebe. Então, eu considero um progresso, com certeza. Perfeito, ótimo. Porque eu estou falando da PLR, porque o nosso ouvinte, ele está aqui comigo, ele está assistindo e ele também recebe essa PLR, a participação nos lucros e resultados, que é uma grande evolução social. E o doutor acabou de dizer desta importância dessa PLR para todo trabalhador no Brasil. Doutor, hoje o Brasil ele está numa evolução, poder econômico subindo de todos, mas o tema é reforma tributária. Hoje somos os BRICS fazendo parte aí dos países, né, que está se despontando em evolução de forma vertiginosa. A classe C, ela está realmente subindo e se tornando a classe B e despontando até para A. A pergunta que eu faço, se não houver uma reforma tributária, daqui 20 anos ou até 30, se nós continuarmos no ritmo do crescimento que está o Brasil, a pergunta que me vem agora à memória, essa classe em evolução, daqui 20 anos ela não pode chegar à falência? Se ela, com essa gama de tributos, ela abre uma empresa, de repente ela chega a 100 funcionários, a 200, um número satisfatório, entretanto, uma gama tributária muito grande. E se não houver essa chamada reforma tributária, ela corre um risco. E quando eu falência, eu não falo especificamente, eu falo o estrangulamento dessa economia, dessas famílias futuras. De verdade, isso que você coloca, nós não podemos imaginar uma situação em que as pessoas se vejam pobres de tanto pagar imposto. Hoje, a própria visão de governo, né, ele não vai caminhar para isso. Mas eu concordo que há hoje, pode se agravar nos próximos 10 anos e nos demais anos, uma seguinte situação, como o doutor muito bem disse, a pessoa monta uma empresa, emprega, trabalha, cria um patrimônio, mas não tem sustentabilidade. Esse é o grande problema, porque os impostos acabam, de certa forma, em algum momento da atividade comercial, industrial do empresário, ele acaba confundindo a gestão da empresa e eles acabam tendo uma vida, um ciclo muito pequeno. E uma economia forte se faz com empresas fortes, com empresas que têm história, com empresas que fazem sucessão, empresas que têm projetos de longo prazo. E hoje, nós, especialmente eu tenho uma experiência com micro, pequena e média empresa e me preocupa esse ciclo que essas empresas têm. E por quê? Porque em algum momento o empresário, eles se confundem com a questão tributária e nesse momento ele passa a perder. E daí você já não tem pessoas empreendedoras, vocês têm pessoas exprimidas e sem saber o rumo que tomar. Então é nesse aspecto que eu concordo que dentro de 20, ou eu diria até 10 anos, nós vamos sofrer com essa questão, acredito eu. Porque é exigível, né? É exigível, e quando eu digo isso, porque devido à evolução, uma evolução de classe subindo de forma muito bom isso é maravilhoso. Somos um Brasil crescendo, temos hoje despontando empresas, empresários, né, de vários níveis, só que, entretanto, a preocupação com essa reforma tributária ela é muito grande, porque, e aquilo cai na política, né? Que você muito bem disse, o projeto que tem que se fazer. Todo projeto político, todo governante, ele tem que fazer um projeto para 10 a 20 anos. Ele constrói uma cidade projetando a cidade para o futuro. E eu não vejo, e você que é um especialista na matéria, no direito tributário, eu não vejo essa preocupação. Nascemos, vivemos e ouvimos constantemente, reforma tributária, reforma tributária. Se tornou um eco constante. Mas isso realmente vai refletir num Brasil que está realmente crescendo. Então é muito preocupante, não é? Dentro desse contexto de reforma tributária, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o meu telespectador, que todas as quintas está aqui comigo e também me chegou uma pergunta. Por que é tão difícil hoje, doutor Roberto,
se fechar uma empresa? Não é verdade? Isso, o senhor é um especialista. Dificuldades, o trabalhador, ele vai, a dona de casa, busca legalidade, busca um profissional, abrir uma empresa para fechar uma dificuldade. Fala um pouco disso. Na minha experiência, eu até cunhei uma frase muito interessante. Em certa altura, na evolução do divórcio, né, saiu a separação judicial primeiro, o desquite, depois a separação judicial, depois o divórcio, e agora recentemente o divórcio se tornou uma coisa que você acorda de manhã e à tarde você pode estar divorciado, dependendo de um cartório, se você não tiver filhos, tal, enfim, essa é da área de família, mas seja como for é assim. Então, eu digo o seguinte, que é muito mais fácil hoje você terminar um casamento do que você terminar uma empresa. Muito mais fácil. Então, eu digo assim, é mais fácil você se separar do seu marido, da sua esposa, do que de um sócio. Quando você resolve abrir uma empresa e chamou uma pessoa para ser teu sócio, você saiba que para vocês dois se separarem não vai ser fácil. A dificuldade que se tem de fechar uma empresa, realmente é a grande questão seguinte, e aí vem ao encontro que eu estava falando ontem. E o empresário, principalmente o empreendedor, o micro, pequeno, médio empresário, ele demora um bom tempo para perceber que na empresa dele, ele tem um sócio, e nós usamos até um termo, um sócio majoritário. E esse sócio é o governo. Quando ele passa a perceber isso, ele já está devendo tributo, ele já não cumpriu as normas, ele não entregou coisas que tinham que entregar, não se fez se aparelhar dos profissionais dessa área que deveria aparelhar, né? E aí eu estou me referindo a uma classe da qual eu pertenço, sim, contadores e mesmo advogados, né? Administradores, gestores, né? Ele não percebeu isso e quando ele vê, ele vai fechar a empresa e daí ele tem a dificuldade. Por quê? Porque o governo, ele quer, para você abrir uma empresa, você pode abrir. Para fechar, você tem que ser ficha limpa no aspecto tributário. Essa é a grande dificuldade que você tem para fechar uma empresa. E aí é um prejuízo tremendo, né? Muito grande. É um prejuízo, é uma situação complicadíssima, porque hoje você fala de empresa, você mesmo seja dentro da legislação do Simples, é uma empresa, não deixa de ser. Com certeza. A dona de casa, que ela começa com atividade profissional, de cabeleireira e tal, e daqui a pouco ela cresce e com todo o direito ela quer abrir uma empresa. Só que depois ela quer fechar e tem toda essa dificuldade que o doutor falou. Eu estou aqui com a pergunta do Rogério Miguel de Santo André. Rogério, um grande abraço para você, obrigado pela sua pergunta, obrigado por você estar aí comigo pela Rede Eco TV, que acredita em você. Mas a sua pergunta eu vou fazer logo após um pequeno intervalo. Eu estou aqui com o Dr. Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Não saia daí porque eu quero a sua pergunta, você que está aí comigo em casa. Parece que o assunto é complicado, mas reforma tributária. Você que toma a sua cerveja, 30% dessa cervejinha é só impostos. Quando que isso vai mudar, não é verdade? Estamos aqui para debater esse assunto, porque conversando, se unindo, nós conseguimos mudar alguma coisa. A nossa voz chega até Brasília. Fique aí, não saia comigo. Vamos com um pequeno intervalo, mas já voltamos já. Mas, pequeno problema na técnica, não tem problema, você continuou comigo aí, nós não vamos... Estamos aqui. Estamos aqui. Isso faz parte do ao vivo, né? Rogério Miguel, de Santo André, eu vou fazer a pergunta. A demora em acontecer a reforma tributária, ele pergunta, embora os empresários defendam essa reforma, não acaba sendo uma boa desculpa para que os produtos tenham um valor super elevado também? Uma pergunta interessante, doutor. Com certeza, né? Porque se você não tem economia fiscal, isso não se reflete no preço do produto. Porque, de verdade, o comerciante, o produtor, o industrial, né, as empresas, elas começam a fazer o seu custo e elas sabem que lá no final ela vai ter que incluir toda essa gama de impostos, né? Então, eu concordo plenamente. Vou citar um exemplo na linha da pergunta do Rogério Miguel. Você sabia que o ICMS, ele compõe a sua própria base de cálculo?
Interessante, fala disso. Exatamente. Então, o que acontece? O ICMS, ele inclui o custo da mercadoria. Então, o que acontece? Ele incide sobre ele mesmo, porque ele compõe o custo. Então, quando o empresário vai buscar o preço de venda através de uma regra tal. Então, o que está dito na sua pergunta é exatamente o que acontece. Perfeito. E eu quero agora, nós vamos chamar o nosso pequeno intervalo. É aquilo lá, ao vivo é assim mesmo, é gostoso porque todos nós participamos. E vai ter uma outra pergunta da Ingrid de Santo André. Não saia daí comigo. É aqui na rede Eco TV, que acredita em você. Até já. Nós estamos com um pequeno problema técnico, não tem problema. Nós estamos aqui de volta e agora nós vamos até o final. Mas é assim mesmo, está parecendo pegadinha, mas não é. Você está aqui comigo, aí na sua casa. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui da Ingrid. Eu vou fazer a pergunta, porque aqui é bem democrático, em que pese não ser reforma tributária, mas aqui o espaço é da sociedade, né? Ela daqui, um grande abraço para você, Ingrid, obrigado pela sua participação aqui na Rede Eco TV. Meu sogro comprou há 15 anos atrás uma chácara com mais ou menos 6 pessoas no clube de campo em Santo André. Todas as outras pessoas construíram nos terrenos. Os lotes foram repartidos e o IPTU é dividido entre os moradores. Porém, agora ele deseja construir e não pode, por ser área de manancial. Não pode mexer no solo ou derrubar árvores. Há informações também que isso ocorre devido a todos os vizinhos terem construído, excedendo assim o limite de desmembramento da área. Como ele deve proceder neste caso? É possível processar os vizinhos? Ele nunca mais poderá construir? Muito obrigado, Ingrid. Doutor. É Ingrid, né? Ingrid. Ingrid, quero dizer a você que é o avô dela, né? Quero dizer a você que o seu avô, ele ficou com a área da reserva, né? Como ele foi demorando, porque aqui é puro direito ambiental. Quando você tem uma área de manancial, a lei determina e existem estudos, são coisas bastante complexas do ponto de vista de determinação. A verdade é que as áreas de mananciais você pode desmatar um pedaço e você tem que deixar a área de reserva. E foi muito curioso, porque o seu avô deve ter comprado, me parece, com mais 6 pessoas. Os 6 foram rápido em desmatar. E o que o seu avô tem, do ponto de vista público, da minha opinião, não sou especialista no direito ambiental, né? Mas na minha opinião, ele não vai achar solução do ponto de vista de conseguir que o poder público autorize. Isso pode ter como certo. Você não vai conseguir. Eu penso que nesse caso, como você diz que é área de manancial, nem compensação ambiental você vai conseguir. Eu vou explicar. A compensação ambiental, assim, olha, eu vou desmatar aqui, por exemplo, 1000 metros, né? Mas eu vou preservar 10.000 metros. Acho um pouco difícil você conseguir isso, já que já houve desmatamento. Mas respondendo às suas indagações, então a primeira é a seguinte: como ele deve proceder nesse caso? É possível processar o vizinho, ele nunca mais poderá construir. Com certeza, ele deve, de certa forma, o seguinte: os vizinhos estão sendo beneficiados por ele. Quem desmatou, quem construiu, só pode manter essa construção porque eles têm a área de reserva. Com certeza eles devem uma indenização para o seu avô. É isso aí. A resposta é essa. Artigo, se eu me enganar, por favor, meus colegas me perdoem, mas é artigo 186 do Código Civil,
É ação ou omissão. Nesse caso, curiosamente, foi omissão. Eles foram lá construir, mas com certeza eles devem indenização ao seu avô. Eu aconselho o seu avô notificar os vizinhos e discutir como que vão resolver esse problema. Ou cada um dá um pedacinho para que sobre, ou indenize ele para que ele possa comprar uma outra terra. Ou de verdade, eles deveriam fazer o seguinte, comprar a área de reserva do seu avô. Eles deveriam fazer o cálculo global e comprar essa área de reserva do seu avô para que seu avô possa comprar uma área onde ele possa construir. Perfeito. Olha aí, Ingrid, você obteve a resposta aqui diretamente do Dr. Roberto. Aliás, assim como a Ingrid fez, você também pode fazer. Faça uma pergunta aqui para o Dr. Roberto, ou ao vivo ele vai responder. Nós estamos aqui para isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto, doutor. Associação dos Advogados do Grande ABC. Eu sei que hoje o senhor está presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Qual o tempo de existência da associação? A associação no ano que passou, em 2011, ela completou 50 anos. E eu tenho o privilégio, o prazer de dizer que, juntamente com a associação, eu completei também os meus 50 anos. Portanto, eu nasci juntamente com a associação. Eu nasci em agosto, a associação nasceu em novembro, né? E então ela tem 50 anos de existência, né? Que maravilha! E o senhor hoje está presidindo a Associação dos Advogados do Grande ABC. Muito bem. A associação ela nasceu do espírito de união que os advogados naquela ocasião tiveram. E ela, nesses 50 anos, enfrentou muitos problemas, mas também acumulou muitas vitórias, muitos feitos, dos quais, como eu já citei aqui no início do programa, esses 50 anos nós elegemos, pelo menos na minha opinião, aquele que representou mais toda essa atividade da associação, que foi o Dr. Manuel Alcides. No ano passado, nós comemoramos os 50 anos de uma forma muito bacana na Câmara Municipal aqui de Santo André, onde nós homenageamos todos os ex-presidentes da associação. Tivemos lá 100% de presença, naturalmente alguns foram representados, mas todos receberam uma lembrança e foi um evento muito bonito. Uma festa muito bonita. Eu estive lá. Exatamente, fizemos na Câmara e o grande homenageado, aquele que representou todos esses presidentes foi o Dr. Manuel Alcides. Então a associação, ela agora com os seus 50 aninhos, né, novinha toda a vida, tem que dizer assim porque eu também tenho 50 anos, ela está aí para desbravar novos horizontes, que é o que a sociedade moderna pede. Só uma parte, doutor. Quando o senhor disse a respeito do Dr. Manuel Alcides, eu entrevistei ele aqui, e inclusive na gestão dele também se tornou utilidade pública, não foi isso a associação? Muito bem, é um dos grandes feitos, dentre outros feitos que o Dr. Manuel Alcides capitaneou, ele também obteve a declaração de utilidade pública da nossa associação, da nossa entidade, no âmbito municipal, estadual, e deixou o caminho todo preparado para o federal, que estamos aí trabalhando para obter esse reconhecimento, mas ele que iniciou todo esse trabalho. Muito bom. A Associação dos Advogados, ela tem sede própria? Nós podemos considerar que ela tem uma sede própria, porque ela está dentro do Fórum Civil de Santo André, né, numa sala ampla, onde ali nós irradiamos todos os nossos trabalhos, né, e estamos ali tranquilos, atendendo os nossos advogados. E quais os benefícios que a associação hoje ela traz para os advogados da região, e até muito importante isso? Eu sei da importância da associação, esses benefícios, mas fala um pouquinho desses benefícios e como profissional do direito ele pode obter essas vantagens desse trabalho. Como o próprio nome diz, por que as pessoas se associam? Elas se associam para ter facilidade em conseguir alguma coisa que ela sozinha teria mais dificuldade. Não vamos dizer que não conseguiria, mas teria mais dificuldade. Então a associação ela trabalha nesta veia. A associação, o que ela procura fazer? Ela procura militar junto com o advogado. Então quais são os benefícios, ou de verdade o que nós alcançamos? Hoje o advogado que é sócio da nossa instituição, ele recebe
as publicações que todo advogado que milita sabe do que eu estou falando. Para o leigo, eu vou rapidamente dizer, são as publicações dos processos, dos atos processuais. Isso é muito importante para o advogado, porque é exatamente aquilo que vai impulsionar o trabalho dele. Ele recebe no e-mail ou por papel, né? E ainda a nossa associação foi inovadora num trabalho que hoje o associado, ele autorizando, ele recebe no celular dele uma mensagem avisando: prezado associado, você tem X publicações novas em sua caixa de e-mail ou para receber. E nós temos hoje, numa parceria interessante, na OAB, o nosso associado, ele tem 1 hora de franquia para deixar o carro no estacionamento ali na casa do advogado. O nosso associado tem também, eu vou acelerar porque não são poucos benefícios. O nosso associado também, ele tem 50 cópias, né? Uma franquia de 50 cópias por mês, não acumulável, que ele pode tirar dentro do Fórum Civil. Ele também tem uma franquia de 50, nós chamamos de clique, ou seja, são processos que nós tiramos fotos e colocamos no e-mail e mandamos eletronicamente. Então, o advogado sentado na sua mesa, ele manda um pedido para a associação: olha, eu quero que você tire cópia da folha 100 a 140. Então a nossa associação tira a cópia, coloca no e-mail e manda. Ele recebe em 48 horas essas fotos. No momento fazemos isso no... Tem protocolo rápido? Temos sim, chama-se protocolo fácil, muito bem. Que é um trabalho, imagine, especialmente pensamos muito na advogada, que nós temos muito. Então aquela advogada que tem um escritório e precisa passar no fórum para protocolar uma petição, e ela está chovendo, está difícil, tal. Então ela liga para a associação e ela diz: olha, eu estou precisando do protocolo fácil. Então ela para o carro, vai ter uma pessoa da associação que pega a petição dela, cola uma etiqueta na petição, entrega esse mesmo número da etiqueta para ela vai embora para casa, cuidar da sua vida, trabalhar. Veja o que eu disse. São coisas que nós somos companheiros do advogado que está advogando. E daí a nossa associação faz o protocolo e outro dia que ela vier ao fórum para uma audiência tal, ela vai retirar esse protocolo feito. Perfeito. Né? Uma pergunta que é muito também me faz aqui, que eu tenho que fazer essa pergunta, não existe conflito nenhum, né, entre associação e ordem, né? A nossa ordem é a nossa instituição, né, de classe. Mas eu queria ouvir do presidente da associação, né? Muito bem. Com certeza não existe conflito. Como eu disse, a associação ela caminha junto com o advogado. A ordem dos advogados também caminha com os advogados, mas o que acontece? A ordem ela é a instituição que cuida da estrutura, né, da questão do que o advogado representa para a sociedade. Nós da associação caminhamos juntos com a ordem. Hoje estamos numa parceria muito boa com o Dr. Fábio Picarelli, desde do início do mandato, e temos feito eventos juntos, né? Fizemos o primeiro congresso de direito aqui no município, a associação e a OAB. Recentemente fizemos também um congresso em Alto Mar, que não podemos deixar de lembrar, sobre a coordenação da nossa diretora de Cultura e Eventos, doutora Marie Claire, e o presidente da OAB esteve junto conosco, o doutor Fábio Picarelli, alguns diretores, enfim. Não há conflito nenhum, muito pelo contrário, as duas entidades se completam e se complementam. E quando eu até para esclarecer o telespectador, o profissional do direito, quando eu falo em conflito, eu não falo divergência, eu não falo desentendimento, mas em termos até para a sociedade entender o que é a Associação dos Advogados e a Ordem dos Advogados. E aqui existe com bastante clareza essa união, né? E aquilo que o doutor falou, a associação ela agrega profissionais também, né, e tem um benefício, né? Tudo que se traz de benefício ao profissional do direito, ao exercício da advocacia, ela é fundamental, não é, doutor? Com certeza, com certeza. E o que eu posso dizer é o seguinte: a nossa associação, eu falei desses benefícios que já temos funcionando. Se me permite, eu gostaria de dizer dos nossos projetos para este ano. Nós temos um projeto muito arrojado que nós estamos desenvolvendo. Agora, no dia 1º de março, vai entrar em caráter experimental esse trabalho.
né? O que nós estamos pretendendo? Esse trabalho que nós fazemos de 50 cliques por mês somente no Fórum Civil, nós vamos estender para todos os fóruns do ABC. Então, o associado vai poder pedir esses mesmos cliques para o fórum, por exemplo, eu sou de Santo André, tenho um processo em Mauá, posso pedir em Mauá. E detalhe, todos os fóruns, federal, trabalhista e civil. Então, nós estamos montando uma estrutura, vamos dizer assim, estamos montando uma central onde o advogado associado vai poder pedir esse mesmo serviço para todos os fóruns das cidades que congregam naturalmente o ABC. Né? E temos também um projeto muito interessante que é de procurar os advogados recém-formados. Nós queremos mostrar para essa geração nova que está chegando na advocacia que existe uma associação interessada em caminhar junto com ele. Né? Então, para isso nós estamos nos fazendo presente em todas as vezes que eles recebem as suas carteiras, né? que eles recebem a credencial de advogados, a associação tem se feito presente e tem mostrado a eles que nós estamos aí para caminhar junto com eles. Maravilha de trabalho. Nós somos hoje na região do Grande ABC, e o senhor sabe disso, quase 16 mil advogados. Então é muito importante nós termos uma infraestrutura no atendimento. A Ordem dos Advogados, em todas as subseções, desenvolve um trabalho de apoio a nós profissionais aqui da região. Eu dizia na abertura a respeito, em especial aqui da diretoria da Ordem dos Advogados de Santo André, pela forma que hoje nós exercemos a nossa atividade profissional, eu como advogado profissional militante aqui no Grande ABC, sei disso. Então é muito importante, o profissional do direito, quanto mais ele tiver um amparo, uma estrutura, é fundamental para que nós possamos defender, eu sempre digo isso, nós representamos a sociedade civil. Em determinado momento nós defendemos a sociedade civil em vários pontos, da nossa história, dos advogados, e a associação também, de igual forma, acompanha esse trabalho e desenvolve. Mas deixa eu falar de outra coisa. Nós, advogados, somos extremamente estressados por natureza. Lidamos com vida, né? E quando eu digo vida, eu falo de liberdade, lidamos com patrimônio. Eu sei que o senhor tem um talento, né? Um talento. E fala um pouco desse talento. Eu sei que o senhor faz parte do coral da Ordem dos Advogados aqui de Santo André, né? Aliás, um coral maravilhoso, me encanta, né, de ouvir. Eu não canto nada, mas me encanta de ouvir. E traz muito mais paz, né? Fala um pouco desse coral. E, aliás, também, eu sei que aqui o doutor tem um CD, Roberto Gonçalves. Isso aqui é as artes que nós armamos. Realmente, nós temos esse trabalho no coral, eu acompanho lá o nosso regente, o pastor Samuel, e também acompanhamos o nosso coordenador, doutor Odegar, e canto no coral praticamente desde a sua fundação, cheguei logo em seguida, né? E eu, com a minha veia de gostar de cantar, né? No ano passado, quando completei 50 anos, eu fiz esse CD para oferecer para os amigos, né? Gravei 5 músicas, representando cada uma delas uma década da minha existência, né? E cada música eu estou homenageando uma área da minha vida, né? Até quero, então, trouxe aqui para ofertar este ano eu agradeço. O nosso CD. Ele CD maravilhoso. É um CD que não é comercial, ele é ofertado aos amigos, como estou ofertando com muito prazer ao meu querido. Eu quero as suas considerações finais e fale um pouquinho a respeito de como que se adquire aqui esse CD maravilhoso. Pois não. Porque eu sei do seu talento. Pois não. Bom, minhas considerações finais, naturalmente vou dizer que estou muito feliz por ter passado aqui esses momentos com o doutor, né? A nossa região está muito bem representada aqui, eu tenho certeza que já é um ícone essa bancada e ela vai se tornar cada vez mais. Por aqui já passaram e passarão pessoas que vão contribuir com a nossa sociedade, com certeza. Estou muito feliz de fazer parte e poder contribuir com isso, né? O nosso CD, como eu disse, ele não é comercial, tem aí o meu e-mail, basta mandar um e-mail, pedir que eu prontamente enviarei para quem quiser ter o prazer de ouvir 5 músicas apenas
e você vai poder degustar aí alguma coisa da área musical que muito nos encanta. Doutor, eu agradeço a sua participação. O programa obrigado. está aqui aberto, no programa Cristiano para você. Todas as vezes que o senhor quiser estar presente, essa bancada está à sua disposição. Agradeço Muito obrigado. mesmo. Muito obrigado. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa Cristiano para você, todas as quintas-feiras ao vivo. Quero te pedir desculpa por uma pequena falha técnica, isso ocorre em todas as televisões, mas nós não saímos daqui, estamos sempre presentes, cada qual fazendo a sua parte com muita competência. Então eu quero agradecer. Fizemos um programa hoje falando sobre reforma tributária. Trouxemos aqui, está comigo aqui, Dr. Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. E eu quero encerrar fazendo uma pequena homenagem ao advogado da associação, aos advogados do Grande ABC e também aqui da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André. Vida e liberdade são almas gêmeas que se acompanham. Se tirarmos a liberdade de um homem, estaremos tirando a sua própria vida. Nós, advogados, lidamos com vida, lidamos com liberdade, porque liberdade, patrimônio, isso tudo mexe com a vida. Então você que está comigo, obrigado por você ter estado comigo aqui novamente. Conto com você, quinta-feira às 21 horas, ao vivo, e assista as minhas reprises pela Rede Eco TV, que acredita em você. Um grande abraço.